Olá, minhas flores, bom dia. Esse momento aqui é bem cedo, não é nem 7 horas da manhã ainda. Então, ontem foi o Dia Internacional da Mulher, eu não deu para eu gravar nada, mas eu meio que atrasado, parabéns para nós, né? Nós guerreiras, mulheres, desejo tudo de bom, de sucesso para quem está guerreando em favor de seus propósitos, né? Hoje eu vou trazer um vídeo para vocês diferente. Eu espero que vocês gostem. Se gostar é só deixar o seu gostei. Para você que está chegando agora e não é inscrito, se inscreva e fique aí que tem muita coisa aqui no canal. Histórias desse tipo, verdadeiras, viu? Tem muita coisa. Eu vou falar um pouco hoje de mim. E convido a vocês que quiserem trazer para o canal de vocês histórias reais, histórias assim. Eu vou falar um pouco da minha história. Eu não vou dizer que é triste, nem vou dizer que é boa, mas é uma história. E é uma verdade. Eu vou falar de medo. O título desse vídeo vai ser Medo, Feche essa porta. Então, já começando, eu quero dizer a vocês que eu sou filha de uma mãe corajosa, viu? Ela teve 16 filhos, mas na época, né, como não tinha muita... A saúde não era tão boa, né? Não era tão fácil assim, aqueles partos difíceis e tudo. Eu sei que ela só criou 11. E dessas 11 eu sou a antepenúltima. E a vida é muito difícil, gente. A vida é muito difícil, na zona rural. Ela ficou logo sem o marido, criou esses filhos, uns irmãos ajudando os outros, entendeu? Os irmãos mais velhos ajudando ela a criar os mais novos. Foi assim que ela criou, todos nós. E todas as mulheres da família casaram muito cedo. E eu sempre fui uma criança muito ativa, muito levada, muito sapeca. E parecia ter uma idade mais do que o que eu tinha para cada ano. E aí, uma das minhas irmãs, já casadas, e uma delas, que hoje é minha amigona, ela casou muito cedo, e o marido tinha recebido dos padrinhos uma fazenda para ficar cuidando da fazenda, que os parentes dele foram para São Paulo, os padrinhos dele. Foram morar em São Paulo, deixou a fazenda, ele morar na fazenda e cuidar, né? Como um funcionário também, né? E a minha irmã foi morar lá, e aí minha mãe me deu para eu passar uma temporada lá com ela, e eu mais empolgada ainda. Sempre gostei muito de mato, de bichos, de roça, de frutas, coisas desse tipo. E como eu já falei, muito ativa, tudo para mim era normal, palpava tudo. E aí, resultado. Como eu já falei, era uma criança levada, né? Mas sempre eu acho que eu sempre fui incompreendida, sei lá, ou eu não sabia me expressar. Então eu fui para casa dessa irmã, ficar com ela. Ela tinha, eu acho que 16 anos mais ou menos, e eu devia ter 9, 8, por aí. E então, despertou, eu não sei se eu já tinha esse medo terrível dentro de mim, ou se eu descobri nessa época. Na minha lembrança hoje, eu descobri nessa época. Tinha que pegar água na fonte. Tinha uma trilha. Essa trilha tinha árvores grandes. Você passava por baixo dessas árvores. E ali corria bichinho por debaixo das folhas, aqueles bichinhos do chão, né? Tipo lagarto, essas coisinhas assim. Tinha o pássaro, tinha o nico. E tudo isso mexia nas árvores. E as árvores pareciam falar comigo. Eu comecei a sentir medo. E eu acho que foi nessa época que eu despertou esse medo em mim. E horas a gente ia tomar banho, buscar água e tomava banho logo lá, né? Para vir para casa já com as vasilhas cheias para outras atividades. Então eu ia com ela, normal, tudo bem. Eu queria ver o passarinho que voava, eu queria saber de onde ele voou, eu queria saber se tinha ninho, tudo isso até então era tudo normal para mim. Aí ela ficou grávida e ela ficou muito... Ela teve uma gravidez bem difícil, ela ficou bem doente. E aí o marido dela estava sempre nas roças, né? Porque mexendo com... A atividade dele era essa, cuidar das terras lá, dos animais. Do padrinho, foi isso que ele foi fazer lá. E eu fiquei como companhia dela. Mas chegou um momento que ela ficou muito enjoada, muito doída.
e tal. E aí ela começou a mandar eu fazer coisas que eu fazia com ela, ela começou a mandar fazer sozinha. E uma delas era ir buscar água nessa fontezinha que passava por esses lugares. E aí eu comecei a sentir medo. Eu comecei a achar que eu estava sendo seguida. Eu comecei a achar que estava... Quando eu me agachava na fonte, tinha que pegar água com uma vasilhinha, lá na época chamava de cuia. Pegar aquela vasilhinha, abanar a água assim, ó, para afastar as folhinhas e encher o balde, o pote, na época era um pote, eu já tinha um potinho pequenininho do tamanho que eu podia carregar. E eu dava várias viagens desse tipo. Eu comecei a despertar um medo terrível em mim. Eu comecei a imaginar que tinha coisas me seguindo, quando eu ia agachar para pegar a água, tirar da fontinha e jogar dentro do pote, eu tinha a impressão que alguém ia me empurrar ali dentro. Coisa da imaginação ou não, mas é o medo faz tudo isso, né? E daí em diante me despertou um medo muito grande na minha vida, e eu passei a viver com medo de tudo. E da casa nas roças, que a gente chama de cancela, que é a entrada das terras, né? É distante. Então, tinha vezes que ela pedia para eu ir lá ou fechar a cancela ou abrir, sei lá por quê, que eu não tenho lembrança tão clara assim, e eu ia. Eu tinha um medo tão grande. Eu achava que ia passar, porque passavam os viajantes nas estradas principais lá das roças, muito distante de tudo. As casas, você não via um vizinho. Eu ia fechar essa cancela ou abrir, sei lá. Só Deus sabe como é que eu ia. Era muito medo. Gente, era pavor. Eu começava a tremer, passar mal, e ela não percebia nada. E se eu contasse para ela, ela batia. Ela batia. Ela sentia a mãezona, né? A minha mãe. Então, é isso. Ela batia. Como eu já falei, as irmãs mais velhas ajudavam a criar os menores. E era com esse abuso de poder que a mãe dava, né? E aí, resultado, ela me levou, ela costumava ir para a casa da sogra, que era um povoado. Era uma felicidade para mim, porque tinha as missas. Como era um lugar, assim, bem afastado como dizer assim, da cidade, aí tem uma missa, as pessoas das roças se reuniam ali, era um encontro de pessoas, era muito legal. Eu fiquei toda animada para ir para essa... A gente ia no carro de boi, porque ele já levava alguma coisa para a cidade, para o povoado, precisava levar, e a gente já usava como transporte. E aí, eu me lembro que a sogra dela me ofereceu uma comida lá, alguma coisa, e eu já tinha comido. Só que criança já sabe como é, né? Eu aceitei. Ela me bateu muito na presença da sogra dela, me levou para o quintal, me bateu muito, porque disse que eu era espiona, que isso era feio, tinha que parar com isso. Só que eu não era uma menininha mais, eu já tinha uns 8 para 9 anos. E então, serviu, porque a sogra dela guardou isso. E um dia que a minha irmã da cidade precisou ir nesse povoado, aí procurou saber notícia, e aí tem visto, no caso, Neuza, né? Que todo mundo me conhece como Neura, e a minha irmã com a qual eu estava morando, ela disse, tiveram aqui tal dia, e contou o acontecido para essa outra irmã. Aí ela não pôde ir lá nesse dia, ficou na mente, voltou, foi embora. E aconteceu que a irmã com quem eu morava precisou voltar, sair para algum lugar, não me lembro se foi nesse povoado mesmo, me disse que não me levava nunca mais, porque eu tinha um mau comportamento, que eu aceitei comida dos outros, que eu era espiona, sei lá. Aí me deixou na casa de amigos mais próximos deles lá da roça, que era bem distante da casa uma da outra. E lá estavam fazendo farinha, tinha muitas mulheres raspando mandioca, homens mexendo com a farinha, uma coisa, né? E essas mães tinham crianças, e essas mães pariam muito, tinham muito filho, e era diversão para mim, e eu me distraí muito. E a maioria das crianças era menino, e eu brinquei junto com os meninos o dia todo. A não ser a hora que eu estava ali na casa de farinha, eu brinquei, mas brinquei normal, ali por junto das senhoras mesmo. Quando minha irmã chegou e perguntou para essa senhora, e aí, ela deu trabalho? Não, brincou aí o dia todo. Já gosta de brincar com moleque macho. E a minha irmã me pegou, ela me bateu tanto, eu estava cheia de ferida nessa época. Me bateu tanto, sangrou bastante, eu tinha até um furúnculo, né, que chama?
nas costas, ou era na coxa, mesmo assim, sapeca, brincando, mas ela me bateu e magoou tudo isso. E ela me batia quando o marido dela não estava lá, senão ele não deixava. Aí aconteceu, eu acho que Deus, pela misericórdia dele, foi e comunicou com a minha irmã, a da cidade, e que pediu para... Tocou nela e eu sei que ela apareceu lá. Ela apareceu do nada lá na roça. E disse, eu vim buscar Neuza. Neura, né? Todo mundo me conhece assim, vim buscar Neura. Ela disse, hoje porque assim, aconteceu muita coisa, gente. Se eu for contar o vídeo vai ser de 1 hora, mas se vocês quiserem eu conto a segunda parte. E aí ela me trouxe para casa, ou seja, me salvou. Mas a história chegou nesse ponto, mas o que eu queria falar era dos medos. Então, enquanto eu estive lá, eu sofri muito com medo. Eu acho que o medo despertou nessa época. E daí em diante eu fiquei sentindo medo de tudo. E aí aconteceu, eu não dormia com luz apagada, na minha casa, na casa da minha mãe mesmo. Eu não conseguia ficar dentro de casa sozinha. Se a casa tivesse fechada, eu não queria abrir, porque eu achava que eu ia me bater com alguma coisa de errado lá fora. E se tivesse aberta, eu não queria fechar, porque eu ia ficar com medo lá dentro sozinha. E aí veio também que eu fazia xixi na cama. Não sei se é por causa desse nervoso, eu fazia xixi na cama. Muito tempo eu fiz xixi na cama. Então eu apanhei muito por causa disso. Não sei se eu tomava muito susto, despertou esse medo em mim. E aí eu fiquei com esse medo. Então eu não levantava, eu tinha medo de tudo. E esse medo me perseguiu por muito tempo. Aconteceu, já eu mocinha, com meus 12 anos mais ou menos, eu fiquei mais tempo com minha outra irmã, isso já na cidade, já não era mais a primeira. Ela tinha filhos, eu ajudava muito ela. Aí chegou uma época que ela começou a fazer plantações de lavoura, de feijão, essas coisas, morando na cidade, mas ia na roça só fazer as plantações. Aí eu ia junto com ela. Quando chegava lá, ela mandava eu ir no tanquezinho buscar a água, ou então deixava as comidas debaixo de um pé de árvore sendo cozinhando as comidas lá na lenha. Aí eu estava no meio delas, eu queria estar no meio delas, né? Aí ela dizia, Neura, vai lá mexer no fogo para ver se a panela não secou a água, ver se está precisando botar a lenha. Ô, minha irmã, quando ela mandava isso, era mesmo que me matar. E dizer não, misericórdia. Naquele tempo era coisa de muita obediência, criança não dizia não para adulto. E aí eram os mesmos medos que eu acho que adquiri nessa primeira vez que eu morei com a primeira irmã, né? E aí era muito medo que eu tinha. As árvores, parecia uma pessoa atrás de mim. Me agachar junto do fogo para mexer com o fogo, era olhando para um lado para o outro, eu acabava que me queimava, morrendo de medo. E buscar água era o mais doído para mim, era ir pegar a água lá na fonte, porque tem que se agachar, é poça, aquele tanque na terra, no chão. Você mexe com a água assim, ó, para tirar a coisa, encher o potezinho e voltar. Aí, nesse caso, os milhos já estão grandes, é por dentro daquele milharal. É complicado, gente. Eu senti muito medo e despertou esse medo em mim. Então, eu fiquei... Chegou o ponto, eu queria contar com detalhe, mas vai dar 1 hora de vídeo. Aí aconteceu que chegou o ponto que eu casei e dentro da minha casa eu não limpava. Meu marido gostava muito de ler. Enquanto ele estava na sala ou no quarto lendo, era para eu estar lá na cozinha, arrumando a cozinha. Não, ele tinha que sentar na mesa da cozinha comigo até eu arrumar a cozinha para poder ele sair. De dia eu ainda me ajeitava. Dentro de casa, a porta fechada, eu fazia tudo dentro de casa. Mas se dissesse, tem que abrir a porta para eu sair, quando eu voltar, eu estava certa de que eu ia encontrar alguma coisa errada lá dentro. E fiquei com esse medo, sofri muito, gente. Aí aconteceu que esse meu marido adoeceu, que é o qual eu sou viúva hoje, e eu já estava com 2 filhos, e o medo continuava, né? Só que já superando algumas etapas. E aconteceu que eu fiquei viúva e fiquei com esses 2 filhos. Eu tinha muito sobrinho, eu queria muito que um dos sobrinhos fosse dormir na minha casa comigo, para não dormir sozinha com os 2 meninos, mas ninguém se... Jovem, né? Ninguém se disponibilizou para isso. Aí eu tive que encarar sozinha. Gente, eu só dormia depois de 3 horas da manhã. Eu achava que depois de 3 horas não tinha mais perigo. Que podia já ter alguém passando na rua, aí já era na cidade, já morava na cidade. E aí eu não dormia.
Muito tempo eu fiquei assim acordada, eu olhava os meninos a noite toda, no escuro, viu? Não acendia a luz não, que eu tinha medo das pessoas perceber que eu estava acordada. E eu cuidava deles, quando muito acendia, às vezes até uma vela, que a luz é mais clara do que uma lâmpada, né? E abrir porta, nem pensar. Se uma criança chorasse, meu Deus do céu, só faltava fazer boca a boca com eles para não chorar, porque eu achava que alguém ia ouvir, ia chamar atenção, ia para dentro de casa. Eu sofri muito, gente, com medo. Como é que eu sou liberta hoje? Eu queria contar mais. Eu sou liberta hoje pela glória de Deus. Eu conheci Jesus. Esses traumas que me despertou esse medo em mim. Se foi espiritual ou não foi, hoje eu estou curada. Hoje eu moro sozinha há mais de 10 anos, né? Porque a minha filha caçula já tem uma filha com 9 anos, então ela tem uns 10, 11 anos que não mora mais comigo. Eu moro só, eu durmo só. Já tive alguns momentos de medo, assim, quando tem terror aqui pelo bairro, alguma coisa assim, mas dentro da minha casa eu me sinto segura, não tenho medo de jeito nenhum. Posso até me assustar com alguma coisa, mas não chega a ser aquele pânico. Pesadelos, meu Deus, eu sofri muito com pesadelos. Então, gente, eu me peguei com Deus, comecei a fazer campanhas, comecei a orar ao Senhor. Eu queria contar como foi que eu fui liberta. Se vocês quiserem, eu conto em outro vídeo. Então, hoje eu não tenho mais esse medo. Esse medo, o único pavor que agora está me despertando é andar de ônibus. Eu estou assim, meio que não quero andar de ônibus mais. Eu acho que alguém vai me assaltar, eu acho que coisa desse tipo. Mas não é aquele pavor terrível como eu senti. Era muito medo, gente. Eu sofri muito por causa do medo. E Jesus me libertou. E se vocês quiserem, eu conto como é que foi a etapa da libertação desse medo. Então, medo, fecha essa porta. É um inimigo terrível, destrói a gente, é igual depressão. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o joinha de vocês e deixa nos comentários aí se querem que eu continue contando, porque é muito maior do que isso. Tá bom? Tchau, gente.